Como é bom estar na presença do Senhor. Deus está online, é a palavra que nós queremos trabalhar com os irmãos hoje. Se Deus está online, a V Medianeira também está online. Nós não paramos, queridos. A igreja do Senhor, ela está presente. Aonde Deus se manifesta, nós temos também a graça de podermos nos manifestar com Ele. Amém? Eu gostaria de ler um texto da palavra de Deus que está no Salmo 139, versos 11. Aliás, do verso 7 ao 12. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia eu fugir da tua presença? Se eu for aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também ali estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Nada pode fugir à presença do nosso Deus. Todos os lugares, como se fosse uma cobertura perfeita do Wi-Fi, ali Deus está se manifestando, ali está a presença de Deus, ali estão os olhos do Senhor, ali está o nosso Deus, para ouvir a oração, para atender a oração, para poder então vir em direção ao seu povo aquilo que nós precisamos e nos responder. Mas nem sempre foi assim. Aconteceu algo muito interessante no passado, quando Deus criou todas as coisas, e Ele criou o primeiro homem, a primeira mulher, lhes deu uma tarefa muito linda de governar sobre a terra, reger todas as coisas aqui na terra. Eles estavam conectados com o Criador, eles estavam conectados com o Senhor, mas Ele colocou uma condição: olha, quando vocês quiserem desligar o Wi-Fi, quando vocês quiserem se desconectar de mim, vocês façam isso, mas eu vou aconselhar vocês, nunca façam isso. E a representação que nós temos ali é de uma árvore que foi colocada no meio do jardim, para que o homem pudesse então decidir se ele queria ter essa conexão com o Salvador, com Deus Todo-Poderoso que havia criado, ou não. Então a árvore estava ali, e o homem e a mulher, eles decidiram então se desconectar do Senhor. Foi muito ruim para a humanidade. A partir daquele momento, a nossa conexão com Deus Todo-Poderoso foi quebrada, foi cortada, e nós perdemos, a humanidade perdeu essa conexão que tinha com o Criador. E as coisas desandaram. Hoje nós sabemos que o homem, ele nasce desconectado de Deus. Ele, por natureza, quando ele nasce, ele não percebe Deus, ele não consegue se conectar a Deus. A religião tenta fazer isso, mas ela não consegue, porque a nossa conexão com Deus foi quebrada lá desde o início, e não pode ser reconectada, a não ser que os céus façam algo por nós. A não ser que a nossa internet celestial, ela resolva nos conectar de novo. E Deus, Ele olhando para nós, Ele teve compaixão de nós. E Ele decidiu então traçar um plano para que nós pudéssemos de novo nos conectar com Ele. E você já conhece a história de como que Deus nos amou tanto, e Ele então preparou o seu Filho para nascer como um de nós, viver como um de nós, e ser aceito por Deus, se reconectar ao Pai de uma forma perfeita. Ele morreu e ressuscitou, completando a conexão que nós podemos ter com o Senhor. Hoje nós somos conectados novamente com o Criador. Só que existe uma senha que você pode se conectar, e eu diria que a senha é Jesus, com letra maiúscula. Jesus, aquele que assumiu essa missão de nos conectar novamente com o Pai. Hoje nós somos aceitos.
Hoje a palavra de Deus diz que Ele olha para nós e Ele vê em nós o alvo do seu amor, o resgate que Ele fez com a humanidade, valeu a pena por causa de Jesus, e Ele nos aceita hoje novamente como filhos. A palavra de Deus em João capítulo 1, verso 12, diz que se nós, os que cremos, cremos em Jesus, declararmos isso e o recebermos nessa posição de filho de Deus, nós recebemos também o direito de nos tornarmos filhos de Deus, e nós passamos então a ter a mesma conexão que Jesus teve. Mas para isso, claro, nós precisamos acessar essa senha. E você que está em casa hoje, que você não consegue ouvir Deus, você não consegue ter essa conexão com Deus, eu quero te chamar para você se reconectar a Deus através do seu Filho Jesus. Não são suas boas ações, não são suas obras, não é porque você tenta andar corretamente diante da sociedade, mas é por causa do Filho de Deus, que nos conectou, abriu o acesso novamente, para que nós pudéssemos chegar ao Pai e estarmos novamente recebendo o sinal do céu sobre a nossa vida. Deus está online, Deus está agindo na terra. Mas existem algumas situações, alguns problemas de conexões, por causa do nosso distanciamento de Deus, por causa da nossa natureza humana que foi desconectada de Deus. Nós temos algumas dificuldades, e eu gostaria de nessa manhã poder te ajudar, poder te orientar, poder te aconselhar, poder trazer de toda forma, se eu conseguir te ajudar a se conectar com Deus e manter esse sinal forte na sua vida neste momento, com esta palavra, eu tenho certeza que certamente eu atingirei a minha missão para a qual Deus me chamou para ministrar na sua vida hoje. Vamos lá, a primeira dificuldade que hoje nós temos, e eu vejo que muitas pessoas têm, é o silêncio, Quando nós percebemos que nos conectamos com Deus. Talvez você já tenha recebido Jesus na sua vida, e hoje você não se sente conectado novamente com o Pai, você não se sente conectado aos céus, parece que os céus não têm muita influência, ou talvez nenhuma influência na sua vida hoje. E eu gostaria de te ajudar. Quando você sente esse silêncio, talvez 2 motivos possam estar ocorrendo na sua vida. Isso é muito comum de acontecer. São 2 situações em que os céus se silencia. A primeira delas está no pecado. A Bíblia diz que as nossas iniquidades, elas fazem divisão entre nós e o nosso Deus. E Ele não pode nos ver, Ele não pode nos ouvir, e Ele não pode estender a sua mão e nos abençoar, por causa dessa falha, dessa quebra de sinal que o pecado traz. Muitas pessoas, eu me lembro um dia eu estava apresentando um programa de rádio, e uma pessoa me ligou no intervalo, falou: pastor, eu estou ouvindo sua palavra, acho muito lindo tudo isso que você está falando, mas a minha vida está muito complicada. Eu busco a Deus, eu faço de tudo, eu tenho feito campanhas, eu acendo vela, eu deixo o Salmo 91 aberto. E ela foi falando as situações na vida dela, e Deus me mostrou claramente, e eu comecei a ministrar na vida dela sobre a questão de pecado, sobre a questão de estar fazendo a sua própria vontade, não estar dando ouvidos a Deus em outros momentos da sua vida. Claro que naqueles momentos que ela estava buscando Deus, o coração dela estava ali, mas a sua vida, o seu estilo de vida diário estava muito distante daquilo que Deus estava ministrando e pedindo dela. Nós precisamos, claro, nós vamos receber tudo de Deus, mas nós temos que fazer a nossa contrapartida, que é responder à voz dEle. Nós precisamos responder aos anseios do nosso Deus. Nós precisamos alinhar a nossa vida com aquilo que traz a bênção de Deus. Se tem áreas da nossa vida que estão debaixo de maldição, que estão debaixo do castigo de Deus, nós precisamos fazer aquilo que traz a bênção de Deus, aquilo que traz o favor de Deus. Quando nós o obedecemos, quando nós criamos este ambiente onde Deus vem e Ele olha para nós, e Ele vem então, nós removemos toda qualquer situação que poderia atrair maldição, poderia atrair coisas ruins, Nós criamos esse ambiente favorável ao agir de Deus, à bênção de Deus na nossa vida. Então o pecado
ele tem essa função de interromper o sinal de Deus. Mas muitas vezes você está servindo a Deus, está orando, buscando a Deus, intensificou a sua aproximação de Deus, e você está andando num nível muito elevado de adoração e de entrega a Deus, e de repente vem um silêncio. Talvez seja essa condição que você está hoje. Você falou: pastor, eu não vejo pecado, eu até peço para Deus me mostrar pecados, mas lembre-se da história de Jó. Jó era o homem mais íntegro, mais reto, mais justo que havia sobre a face da terra. A Bíblia diz que o próprio Deus chama Satanás e fala: olha, meu servo Jó, camarada igual a ele não tem na terra. Você viu só? Eu tenho orgulho de gente assim. Você não tem ninguém assim na terra que nem eu tenho, meu servo Jó. Deus fazendo fusquinha, né, com Jó, para o diabo, usando a figura de Jó. Mas na vida dele começou então a se suceder muitas situações ruins, adversas. Alguém que poderia dizer: olha, eu tenho feito tudo para trazer a bênção de Deus na minha vida, tenho feito um esforço enorme, e de repente vem situações assim. Por que isso acontece nas nossas vidas? Por que isso está acontecendo na sua vida? Eu quero ser um agente profético de Deus na sua vida, para te chamar a atenção para aquilo que Deus fez com Jó, e Ele ainda faz com seus filhos ainda hoje. Ele nos treina, Ele nos prova, Ele nos aperfeiçoa. São situações no silêncio que Deus usa para treinar a nossa perspectiva sobre quem Ele é, sobre aquilo que nós dizemos que Ele é. Será que de fato estamos alinhando a nossa postura debaixo do sofrimento, debaixo da pressão? Nós estamos alinhados com Ele em situações assim, onde há silêncio nos céus, e Deus se silencia e deixa então as situações adversas provarem o nosso coração. Deus é um Deus que prova o coração. Talvez você esteja passando por isso, e eu quero, ao final desta palavra, orar pela sua vida, para que Ele te fortaleça, que você saia ainda muito mais purificado, que a sua adoração em tempos de silêncio nos céus possam provar aquilo que você tem de mais precioso, que Deus já está construindo na sua vida, um caráter aprovado diante do Pai. Uma outra situação que o céu silencia é a rebeldia. Quando há rebeldia no nosso coração, nós temos diversas formas e diversas nuances de rebeldia dentro do nosso coração. Muitas vezes nós estamos dizendo que estamos servindo a Deus, mas o nosso coração ainda está relutante, ainda está fazendo algumas coisas que desagradam a Deus. É um tipo de pecado também, que os céus se silenciaria por isso. Mas às vezes são pessoas que estão pensando que estão servindo a Deus, e de fato em algumas áreas estão fazendo aquilo que Deus aprova, aquilo que Deus agrada, e muitas vezes estão até se desdobrando mais no serviço cristão, no serviço naquilo que creem que realmente é de Deus. Mas porém, existe uma rebeldia no coração, que não aceitam o agir de Deus do jeito que Deus quer agir. Por quê? Porque viram testemunhos, às vezes, de como Deus agiu na vida de uma certa pessoa, na vida de um certo grupo de pessoas, e querem que Deus haja na vida deles da mesma forma. Afinal, não foi Deus que agiu lá, Ele deve agir aqui da mesma forma como agiu lá. E muitas vezes, queridos, nós perdemos o melhor de Deus, porque há rebeldia no nosso coração. Nós precisamos aprender a nos submeter à vontade de Deus, seja ela qual for. E aprendemos isso com o nosso mestre, quando ele teve que fazer a entrega mais difícil da sua vida. Ele não queria estar naquela condição de separado de Deus, de receber toda a ira do castigo do pecado da humanidade sobre a sua vida. Ele era a representação primária. Lá no Antigo Testamento, o sacerdote colocava as mãos sobre um bode que se chamava Goel. Aquele bode era o remidor, aquele que receberia a função de redimir o povo. E na cabeça daquele bode, o sacerdote, ele começava então a confessar todo o pecado do povo. E ele, colocando a mão ali, ele então falava: olha, nós pecamos sobre isso, isso e isso, confessamos o nosso pecado, como se transferisse todo o pecado para aquele bode. E aquele bode então, ele era
lançado para fora do arraial, e ele ia para bem longe até que ele morresse lá, longe do arraial, no deserto. Jesus, ele estava recebendo essa missão de receber ali também todo o pecado que a humanidade, o ser humano de carne e osso tinha cometido contra Deus. Ele então estava se submetendo a morrer, a pagar o preço que era a condenação do pecado. Ele não queria, mesmo sem entender. Ele poderia dizer: mas pai, o que foi que eu fiz? Eu não fiz nada de errado para merecer isso. E ele tinha muita razão de dizer isso. Ele chegou a dizer: olha, eu poderia pedir ao meu pai, ele mandaria uma legião de anjos para me tirar dessa situação. Ele poderia fazer isso, mas ele sabia que existia uma vontade maior do Salvador, do Criador. O nosso Criador queria que ele fosse o bode remidor, né? Aquele que então pagaria o preço da humanidade. E se Jesus não tivesse submetido à voz do Pai, nós não estaríamos aqui, conectados novamente com Deus. Os céus estariam em silêncio para sempre, e nós não poderíamos nos conectar, ouvir a voz do nosso Criador, e muito menos responder a Ele. Ele então teve essa postura. Nós precisamos aprender a ter essa postura também, de entrega, de rendição, seja o que for. Possivelmente muitas pessoas que estarão nos ouvindo estarão se perguntando, falando: então, esse câncer pode ser um agente de Deus na minha vida? Pode ser. Eu creio que Deus quer curar a todos, mas talvez neste momento você precisa aceitar que Deus, Ele está usando isso para a glória dEle. A Bíblia diz em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Existe uma linha muito fina entre nós recebermos uma missão de Deus e nós recebermos um castigo e uma perdição, porque está naqueles que amam. Muitas pessoas começam amando ao Senhor, e quando vem para uma situação difícil, ao invés de se submeterem a Deus, fala: faça em mim a tua perfeita vontade, nós falamos: não aceito, eu não quero, e se desmontam, se esfarelam, se destroem completamente dessa forma. Então a rebeldia silencia o céu para nós. Uma outra situação que eu gostaria que você fosse acompanhando essa palavra e você pudesse estar se submetendo ao crivo da palavra. Eu tenho certeza que eu posso falhar como um bom comunicador, eu posso falhar como um bom pregador, mas o Espírito Santo, ele nunca falha em falar na sua vida, em ministrar ao seu coração as áreas que você precisa mudar para servir a Deus de uma forma muito mais intensa, muito mais livre, muito mais produtiva, expressiva. Então, uma outra forma que eu gostaria que você confrontasse a sua vida com isso é a ansiedade. A ansiedade tem destruído a nossa sociedade, porque foram criadas muitos falsos conceitos, e as pessoas, elas estão achando que elas podem aquilo que elas não podem, que elas devem fazer aquilo que elas não foram chamadas para fazer, que elas precisam ser alguma coisa que a mídia, a sociedade está dizendo que elas precisam ser ou sentir. As nossas crianças estão sendo expostas a um turbilhão de informações todos os dias. Nós mesmos estamos diante de uma internet. Eu falo que eu não consigo pegar o Facebook e olhar o feed de notícias ali, das coisas que vão passando na minha página, porque quando eu me vejo, já se passaram alguns minutos e eu percebo que aquilo não tem fim. De tanta informação, de tanta gente postando tanta coisa. Amados, nós estamos debaixo de uma situação tão caótica que nós precisamos aprender a filtrar aquilo que vamos colocar diante dos nossos olhos, aquilo que vamos colocar no nosso coração, permitir que entre na janela da nossa alma. Nós precisamos focar muito mais tempo com Deus, e acho que isso traz um tempero bem bom para aqueles que querem servir a Deus. Gaste mais tempo, invista mais tempo nas coisas de Deus do que você investe em informações das mais variadas formas e tipos que a internet tem hoje para nos oferecer. Invista o seu tempo em leitura da palavra, invista o seu tempo em ouvir a voz de Deus, ouvir pregações na internet, ouvir a voz de Deus através de pessoas que estão indo para as redes sociais para anunciar a Deus.
anunciar a vida de Deus. Ansiedade ela rouba a voz de Deus, rouba de nós coisas preciosas que Deus tem para fazer na nossa vida. Um exemplo bíblico, Esaú nasceu como o primogênito, ele nasceu primeiro, recebeu de nascimento o privilégio de ser aquele que receberia porção dobrada da família, da herança do seu pai, que não era pouca coisa. Isaac era alguém muito rico, riquíssimo, e ele tinha o direito da primogenitura, ele poderia ser o dono de toda a herança, gerenciar os negócios que o pai deixou para a família. Esaú teria uma parte da herança, e ele teria direito a duas vezes mais aquilo que o seu irmão receberia, além de gerenciar todo o negócio da família. Mas porque ele estava pensando, num momento de fome, ele estava pensando mais naquilo que poderia beneficiar o seu bem-estar físico, seu bem-estar emocional daquele momento, e ele deixou de lado valores que eram passados de pai para filho. Ele vendeu a sua primogenitura, vendeu o direito de ser o primeiro. Isso custou muito caro para ele. A Bíblia diz que depois ele chorou para tentar reverter isso, e mesmo com lágrimas, ele não conseguiu. Um outro exemplo negativo que nós temos na Bíblia foi de Saul. Saul, ele era o rei de Israel, e ele começou a querer manter um status de rei diante do povo, através de uma palavra que o povo trouxe. Deus usou Davi, que era menor que ele, que era mais novo que ele, que era mais bonito que ele. Ele teve dificuldade de ver o povo falando: olha, Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares, né? Então ele começou a se sentir pequeno, e ele começou a tentar ganhar o coração do povo a partir dali no seu reino, e ele nunca conseguiu, porque aquilo que Deus coloca nas nossas mãos fica conosco enquanto nós o mantemos em primeiro lugar. Quando nós temos Deus em primeiro lugar, Ele mantém tudo aquilo que Ele preparou para nós. Saul tentou agradar e foi agradando. Num episódio, ele estava esperando o sacerdote para oferecer sacrifício, e o povo estava esperando, e ele viu que o povo estava ficando descontente, e ele já tinha aquela raiz de rejeição dentro do seu coração. Ele fala assim: não, chega aqui, deixa que eu faça o sacrifício, e fez aquilo que era a premissa de um sacerdote. Ele fez isso. Quando chega então o profeta e percebe aquilo que ele fez, e naquele momento ele já tinha desobedecido várias outras situações. Ele tinha desobedecido a Deus por causa do povo, para ganhar o coração do povo, e na ansiedade de manter o prestígio, aquilo que ele podia manter e se projetar diante das pessoas, ele desonrou a Deus de várias maneiras. Então chega o profeta Samuel e fala: olha, hoje Deus poderia confirmar o teu reinado e na tua casa para sempre, mas eu estou passando hoje aquilo que foi colocado nas suas mãos para alguém melhor que você. E ele perdeu então por afobamento, por querer fazer as coisas à sua maneira. Eu poderia citar o exemplo de Abraão, que foi o pai da fé, mas só que também perdeu um ponto, né? Perdeu pontos ali, e perderam então a direção de Deus por um tempo, mas eles conseguiram ficar firmes e voltarem e se reconectarem, obedecendo a voz de Deus. Nos livramos da ansiedade então, amém, queridos. Uma outra situação em que nós perdemos essa conexão, né? Parece que Deus parou de falar, mas só que é um nível um pouquinho mais. Não é silêncio, não é só o silêncio que a gente ouve, né? O primeiro exemplo que eu coloquei, mas é quando Deus está nos amadurecendo. Eu vejo e fico fascinado com os novos convertidos, quando chegam para Jesus, chegam numa gana, chegam bem focados, e eles abraçam, dá até inveja muitas vezes. Não sei se você já sentiu inveja de um novo convertido, né? Eu, como nasci num lar evangélico, quando eu vejo um novo convertido, chega para Jesus bem depois, eu me lembro de um evento em que
nós estávamos numa reunião de oração, um rapaz que havia entregado a vida dele para Jesus no domingo. Então, acho que uma oração no meio da semana, numa casa, Deus abriu a visão dele, ele estava vendo anjos e foi batizado com o Espírito Santo, começou a falar em línguas. E eu falei, olha Deus, eu estou servindo o Senhor desde menininho e eu nunca vi um anjo, né? O camarada chegou ontem e já está vendo anjo, já está falando em línguas. Deus, tem alguma coisa errada aqui. Comigo Deus não tratava dessa forma. Muitas vezes ele ficava silencioso e eu não sabia o porquê. E eu quero te ajudar a entender um pouquinho mais, caminhando já há algum tempo com Deus. Eu quero te ajudar a entender um pouquinho melhor por que Deus às vezes silencia. Para nós que já estamos buscando Ele há tanto tempo, estamos focados em ver a face dEle, não estamos vivendo em pecado, mas vem o silêncio. O que está acontecendo, Deus? Nesses momentos nós percebemos que Deus ele está nos levando para um novo nível. É o nível do filhote de águia, né? Que o filhote de águia, quando ele nasce, né, ele é feliz, ele fica tão tranquilo, né? E ele então, de repente, ali alimentado, vendo o papai águia, né? Ali, de repente, a mamãe águia coloca o filhote em cima das suas asas e sai para um voo, né? E mostra para ele a beleza do voo, e de repente a mamãe águia solta o seu filhote, e o filhote então tem que aprender a voar meio que na pressão, e ele não vê a mamãe águia ali, ele fala, e agora? E ele tem então que fortalecer as suas asas, e tem que então aprender a dinâmica do vento, a dinâmica das asas, né, que vão cortando o vento, para também aprender a voar igual a mamãe águia, ao papai águia. Deus muitas vezes irá fazer assim conosco. Ele, durante um momento, Ele cuida de nós. É o exemplo dos novos convertidos. Tudo dá certo, né? Eu vejo novos convertidos falando, olha, eu orei, estava assim e tal, eu orei do jeito que o meu discipulador ensinou, e que foi, olha, Deus respondeu na mesma hora, olha, eu orei e fui curado, e tantos milagres, tantas coisas bonitas que acompanham, mas a gente percebe que os milagres, eles são ocasionais, eles são raros. O que Deus sempre trabalha conosco é no processo, no dia a dia. O que vai nos fortalecer é o dia a dia. E Ele então, no dia a dia, Ele muitas vezes Ele vai se silenciar para ver a sua reação, saber como que você se comporta em determinadas situações. Eu me lembro que eu orava quando eu era criança, eu falava, Deus, nunca deixe eu pecar. Eu te peço, Senhor, que o Senhor perdoe os meus pecados, que eu vou fazer ainda. Eu não sabia o que eu estava falando, que Deus, através das minhas limitações, Ele usaria todas elas para me ensinar. Ele não queria me livrar de situações difíceis. Ele não queria me livrar dos percalços da vida. Ele queria me ensinar através deles. E muitas vezes, as orações que eu fazia, que davam certo, que funcionavam, passaram a não funcionar. E eu percebi, uma vez eu ouvi Deus falando claramente comigo, vai, eu quero ver como que você se sai nessa situação. Eu quero ver como que você vai. Eu ouvi uma historinha de internet, eu achei muito bonita, por isso eu quero trazer aqui para os irmãos. Uma criança resolveu que já sabia ir sozinho. Nossos filhos têm isso, né? Chegam uma certa idade, eles descobrem que eles sabem mais do que nós. E essa criança, ele resolveu que ele sabia já ir para a casa da vovó, e ele já sabia qual que era o trem, ele sabia onde que descia, então ele falou, quero ir sozinho para a casa da vovó. E conversando com a família, eles decidiram então dar a oportunidade para ele ter essa experiência. E eles então foram levar o menino, marcaram o dia certinho, combinaram com os avós, e então combinaram, deram várias orientações para ele, e disseram o seguinte, olha filho, quando você se sentir sozinho, ou se sentir inseguro, ou qualquer coisa do tipo, pega esse papelzinho aqui que o papai está colocando no bolso e leia, tá bem? E ele então obedeceu, entrou no trem, eles fizeram várias recomendações, ele falou, eu já sei, entrou no trem e se sentou sozinho.
Ali chegou uma pessoa estranha, sentou do lado dele, não sabia o que fazer. E alguém perguntou, onde você vai? Vai sozinho e tal? Começaram a trazer muita insegurança para ele. E ele então foi ficando cada vez mais preocupado com aquela situação. Se lembrou do papelzinho que estava no bolso dele, que o papai tinha colocado. Então quando ele abre, ele resolve ler, porque ele estava se sentindo já inseguro. E ele leu, falou assim: o papai está na última fila do último vagão, assentado lá, se precisar é só vir. O papai não deixou ele sozinho, o papai estava lá, deu a experiência para ele tentar pensar que ele estava indo sozinho, mas o papai estava amadurecendo, fazia parte do processo de amadurecimento. Talvez você esteja nesse estágio, Deus está te amadurecendo, te deixando ir sozinho, mas saiba que Ele vai contigo, bem atrás, na retaguarda, para você não se machucar, para você não se destruir completamente. A última coisa, o último item que eu gostaria de trazer aqui, fala sobre fidelidade, que é uma das áreas que trazem silêncio à nossa vida. Eu tenho vivido muito isso ultimamente, e por isso eu quero ajudar você. E quero, falando isso também, que o Espírito Santo se mova dentro de mim, de uma certa forma, para que eu também possa conquistar, né, a voz de Deus, trazer Deus online, né, na minha vida, em áreas da minha vida que eu preciso. Fidelidade. Deus muitas vezes, Ele se faz silencioso a nós, para que nós possamos manter a fidelidade a Ele. São situações da nossa vida que nos advêm, ou que nós criamos, ou que Deus permite que nós entremos, para que nós possamos ser trabalhado nessa área de fidelidade. Sabe quando Deus fala assim, estou com você, vou com você, mas muitas vezes você olha e parece que Ele não está? Muitas vezes você olha e parece que as promessas de Deus ficaram para trás. Parece que muitas vezes nós não podemos mais contar com Deus. Parece que Deus deixou de ser Deus. Parece que os céus estão offline sobre nós. E você começa a fazer o checklist de tudo que você aprendeu na sua fé cristã. E você começa a olhar, olha, não estou em pecado, se estou em pecado, eu estou me lembrando disso, que eu cometi algum dia, vou pedir perdão de novo, porque veio na minha lembrança. E você começa a ter ações para chamar a atenção de Deus, e você fala, Deus, eu ainda vou fazer mais isso para o Senhor, e mais aquilo, outro, e você então começa a subir níveis de aproximação a Deus, intensificar a sua adoração, intensificar a sua entrega a Deus, e parece que os céus estão de bronze, parece que Deus não está falando. Deus está trabalhando conosco aquilo que a Bíblia chama sobre fidelidade, quando parece que Deus não está nos entendendo, parece que as coisas elas não vão funcionar, ou tudo aquilo que você aprendeu sobre oração, sobre jejum, sobre busca, não funciona mais. E você vê as pessoas falando, olha, onde está seu Deus? Deus falou que ia te ajudar, que ele falou, você disse que Deus falou, e ainda a pessoa já chega falando assim, você disse que Deus falou, porque ela já está lançando dúvida no seu coração, porque foi você que falou que Deus estava com você. Mas queridos, esse é o momento em que Deus espera a verdadeira adoração. Esse é o momento crucial, onde está sendo provada a sua fé, onde está sendo provado o mais básico daquilo que você poderia buscar de Deus, que é aquilo que você disse, tem que ser verdadeiro, não importa as circunstâncias. Algo marcou muito a minha vida, e eu tenho contado isso em vários lugares. Quando o Bruno foi baleado dentro do colégio, naquele atentado aqui na nossa cidade, eu comecei a dar muitas entrevistas e falar da grandiosidade de Deus, do poder de Deus, daquilo que Deus fazia. E entrou também a questão do Bruno querer perdoar a pessoa que tinha ofendido ele. E nós começamos a falar sobre isso, porque as pessoas queriam ouvir, como que isso era possível e tal. E para mim isso tudo era muito básico, muito simples. Mas um dia um repórter chegou para mim e falou assim, eu desci do hospital de reabilitação onde o Bruno estava, para falar com a reportagem,
e tinham 2 equipes lá. Eu estava esperando uma, tinha 2. E eu já comecei a sorrir, né? E quando eu vi as 2 equipes, já comecei a ficar muito alegre, né? Na realidade, fiquei surpreso, né? E comecei a rir da coincidência de ter 2 equipes ali, ao invés de uma equipe só. E eu cheguei e tal, conversei com eles e tal, né? E falei da situação dos 2 ali e tal. Não, se tiver um tempo, conversa com a gente também e tal. E tudo bem. E a primeira pergunta que o repórter fez para mim, ele disse assim: a que se deve isso? Um pai que tem seu filho baleado dentro de um colégio, que foi para estudar, sair pelas portas do hospital, sorrindo, ao invés de estar triste, ao invés de trazer confusão. Naquele momento, Deus iluminou meu pensamento para dizer para ele o seguinte: a gente diz que Deus é o que Ele diz que é. E isso é muito fácil de dizer quando as circunstâncias são favoráveis. Mas quando as circunstâncias não são favoráveis, Ele deve ser o mesmo Deus. Para a gente, Ele deve ser o mesmo Deus. Ele estava online antes, e Ele prometeu que Ele estaria comigo o tempo todo. O sinal dele não caiu. Por que eu devo derrubar o meu? Eu estou conectado nele. Ele está online. Essa semana eu fui surpreendido com a voz do Espírito Santo de Deus. Me perdoa se eu chorar aqui, porque sempre que eu ouço a voz de Deus, eu me emociono muito. Eu estava falando sobre a fidelidade de Deus e as promessas de Deus que se cumprem. E me veio a figura de Caleb, né? Caleb, ele permaneceu fiel o tempo todo. Ele foi espionar a terra a pedido de Moisés com mais 11 homens. Eles eram em 12 espias. Caleb e Josué voltaram com o relato que Deus gostaria de ouvir. Olha, a terra é boa, a terra é assim, assim, assado. Deus está dando vitória para nós. Vamos lá, vamos depressa conquistar a terra. Mas os outros 10, eles foram negativos. Eles falaram: vamos voltar para o Egito. Foi furada. Deus não vai cumprir aquilo que ele disse que ia cumprir. Ele nos abandonou, porque Ele nos trouxe para uma terra onde tem gigantes, fortificados, cidades fortificadas. A coisa é muito difícil, tem guerra ali. Vamos voltar, gente. Furada. Mas Caleb e Josué não, falando: não, Deus está conosco. O Espírito que agia na vida daquelas pessoas que estão lá na terra, que Deus falou que é nosso, já abandonou eles, porque Deus está do nosso lado. Deus é mais forte. Não importa a circunstância, Ele é mais forte. Se passaram 40 anos, Deus castigou aquele povo então não pôde entrar na terra por castigo de Deus. Deus falou: vocês não vão possuir a terra, vocês duvidaram do meu poder, mas os filhos de vocês vão entrar na terra. Só Josué e Caleb, de toda essa geração, é que vai entrar na terra prometida. E Deus falou no meu coração muito forte que Caleb, ele creu no Senhor naquele momento, e teve que acompanhar aquela turma de incrédula que foi morrendo no deserto durante 40 anos. Mas ele continuou crendo, da mesma forma como ele creu lá no passado. Ele continuou crendo. Se passaram 45 anos, ele chegou para Josué e falou assim: Josué, lembra da promessa que Moisés deu naquele dia? Deus é muito fofo. 45 anos, alguém ficou guardando uma promessa para chegar. 45 anos para desfrutar da promessa. E você pode dizer: mas Deus foi injusto. Ele não precisava ter passado 40 anos ali, ver todo mundo morrendo. Ele podia ter entrado antes, sozinho. Não era melhor assim? Aí viria a ansiedade, viria a desconfiança. Mas ele preferiu crer na promessa. E Deus falou no meu coração. Eu ouvi a voz do Espírito Santo dizendo uma das frases que vai ficar para a minha vida inteira: aqueles que guardam a minha promessa. Aqueles que guardam a minha promessa, a promessa também os guardará. E a palavra de Deus diz que 45 anos se passaram.
E Caleb testemunhou: 85 anos eu tenho agora, e eu sou tão forte quanto 45 anos atrás. Eu continuo no mesmo vigor. A promessa que Deus colocou para nós, a promessa permanece no meu coração. E agora eu quero a posse da terra que ele entrou. Queridos, 45 anos se passaram, 85 anos de idade. Ele foi lá e retirou 3 famílias de gigantes que possuíam a terra, que era a promessa dele. O velhinho foi lá e tomou posse da terra com todo o vigor que Deus manteve a vida dele. Não importa o que passa na sua vida, Deus vai continuar online enquanto o seu sinal estiver aberto para o Senhor. Talvez você tenha que fazer uma atualização hoje, fazer um upgrade naquilo que você crê de Deus, naquilo que você tem visto de Deus. Mas hoje é o dia de você acessar novamente o sinal dos céus e começar a ouvir e dar atenção à voz de Deus. É isso que Deus vem falando nas Escrituras. Se atentamente ouvirdes a minha voz, se obedecer a minha voz, os meus mandamentos, certamente aquilo que eu tenho prometido, você vai ver, vai se cumprir na sua vida. Vai se cumprir na sua vida. Vamos adorar ao Senhor. Vamos adorar ao Senhor. É tempo de rendição. Aonde você está? Aonde você está? Levante as suas mãos aos céus. Adore, adore esse Deus fofo. A fofura dele não tem limites para aqueles que esperam nele. Santo dos santos, a fumaça. Aleluia, Deus está aqui neste lugar se manifestando através da sua palavra. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me faz, tua presença é o meu. Aleluia, Jesus. Entra, Senhor, na casa desse meu irmão, dessa minha irmã, essa pessoa, Senhor, que está nos acompanhando hoje, Senhor, nessa celebração online. Querido Deus, visita, Senhor, esta casa, visita esse coração, Senhor, que está quebrantado agora na tua presença, Senhor. Existe, Senhor, algo novo, Senhor, que o Senhor quer fazer nesta vida, Senhor. Existe algo novo, o Senhor está chamando, Senhor, vidas e mais vidas, ó Pai, através desses canais, ó Pai, da internet, Senhor, para dizer que o Senhor está online, que o Senhor continua operando vivo. O Senhor usa pessoas, que o Senhor, ó Pai, nos usa. Ah, Senhor, que o Senhor, ó Pai, é Deus. Em Ti não há falha nenhuma, Pai. Oh, Deus querido, faz a Tua obra, Senhor. Faz a Tua obra, faz a Tua obra. É um novo tempo, é um novo momento. Eu profetizo sobre a sua vida, que está em casa. É um novo tempo, é um novo momento. Não importa aquilo que chegue na sua casa, não importa o que chega pelos noticiários. Existe um Deus de promessas, um Deus que tem aliança, um Deus que entra em aliança com aqueles que entram na aliança dele. E as promessas dele nunca, jamais serão frustradas na sua vida. Deus abençoe a sua vida.